E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou dizer para vocês todos os ossos dos membros inferiores, a pedido aí de muita gente que tinha dificuldade de anatomia, e eu tenho certeza que vai ajudar ainda mais. Mas antes de começar o vídeo, eu queria dizer para vocês a novidade, que é o Seja Membro do Radiologando, onde vocês poderão participar aí da turma exclusiva e ter acesso a conteúdos exclusivos. Então se você tem dúvida e quer saber um pouco mais, clica aqui no botão ao lado do inscreva-se para poder ficar por dentro aí e saber exatamente quais são os benefícios. E se você tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários. E aproveitando também, já vai deixando o like no vídeo, e se você é novo no canal, se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu posto daqui semanalmente. Me siga também nas redes sociais, tanto no @radiologando, como também no @bigosprof, onde lá você também tem aí a chance de radiologar de pertinho comigo, além de acompanhar todos os posts no stories, feeds e participar de lives. Então já vai pegando aí seu caderno, sua caneta e anote tudo. E sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom pessoal, a pedido de muita gente, diante do vídeo que nós fizemos aí dizendo todos os ossos dos membros superiores, faremos agora todos os ossos dos membros inferiores. E seguindo a mesma regra em relação à anatomia, o membro inferior ele também é dividido em 4 partes, e o pé, por sua vez, ele é subdividido em 3 partes. Só que tem aí uma terminologia diferente que eu vou passar para vocês. Os membros inferiores são divididos então em cintura pélvica, fêmur, região de perna e pé. Repetindo, cintura pélvica, fêmur ou coxa, perna e pé. A cintura pélvica, por sua vez, engloba o osso do quadril e também o terço proximal do fêmur, que é um dos ossos em relação à coxa, tá certo? Então, basicamente, o quadril, por sua vez, ele é subdividido em 3 partes: íleo, isquio e pubis, como vocês podem observar aqui na imagem que está aparecendo na tela de vocês. Essa região entre o íleo, isquio e pubis, eu tenho aí basicamente uma região chamada de região do acetábulo, onde basicamente a cabeça do fêmur vai se encaixar para formar a articulação do quadril, também chamada de articulação coxo-femoral. Então, basicamente, essa articulação é a união, a junção entre o osso do quadril, tá certo? E também a articulação coxo-femoral, que é exatamente em relação ao fêmur. Os membros inferiores têm um total aí de aproximadamente 27 ossos, comparado a apenas um lado. Somando os dois, somam aí um total de 54 ossos, tá certo? Então, basicamente, além do quadril, além do fêmur, eu tenho aí basicamente outras regiões. O fêmur, por sua vez, que é o osso da coxa, ele tem uma curiosidade. É o maior osso do corpo humano. O maior osso do corpo humano é o osso da coxa e não o osso da perna. Preste atenção. Coxa vem antes e perna vem depois. Coxa só tem apenas um osso, que é o fêmur. A perna, por sua vez, tem aí a tíbia e a fíbula. Então a coxa, o fêmur, por sua vez, por ser o maior osso do corpo humano, ele é aí também mais rígido, mais denso, que vai suportar aí também o maior peso em relação ao corpo humano. Não só o osso, mas também toda a região de musculatura daquela região. O fêmur, por ser um osso longo, temos aí basicamente a epífise proximal e epífise distal. Basicamente, na epífise proximal, nós temos aí a cabeça do fêmur, tá certo? A região de colo femoral, e daí já tem outra curiosidade anatômica. Todo osso que tem cabeça, logo em seguida ele tem o colo. Por exemplo, cabeça do úmero, colo anatômico, colo cirúrgico, colo do úmero. Cabeça do fêmur, colo femoral, tá certo? Seguido da região do colo femoral, nós temos aí o trocânter maior e o trocânter menor. E ligando um ao outro, nós temos aí a linha intertrocantérica, que fica entre um trocânter e outro. Seguido aí, em relação à extensão do fêmur, na região distal, nós temos os côndilos femorais. E daí, da mesma forma lá em relação ao úmero, que tem os epicôndilos lateral e medial, o fêmur também vai possuir os côndilos femorais, medial e lateral, tá certo? Ali na região distal do fêmur, eu tenho também a região proximal de tíbia
e fíbula. E juntos, por sua vez, formando aí também, juntamente com a patela, nós temos a articulação do joelho. Então, pessoal, o joelho não é um osso, o joelho é uma região articular, que vai envolver a região distal do fêmur, a região proximal de tíbia e fíbula e também a patela, tá certo? Que por sua vez é aí o maior osso sesamoide do corpo humano. Basicamente nós temos aí ossos sesamoides não só em relação à patela, mas também na base do primeiro pododátilo, que é caracterizado vulgarmente aí como o dedão do pé, tá certo? Mas que tem aí um nome específico que quando chegar nessa região eu digo para vocês. Então a região do joelho conta aí com essas 4 estruturas, com esses 4 ossos. E entre a articulação do fêmur e da tíbia, basicamente nós temos aí a região do menisco, que é um disco cartilaginoso que basicamente vai aguentar aí toda a pressão que é exercida diante entre esses dois ossos, tá certo? Então, basicamente, eu tenho aí a articulação femorotibial ou fêmur-tibial, ou simplesmente joelho. Então, partindo aí com relação do joelho, como eu falei do fêmur, além da patela, nós temos aí a região de tíbia e fíbula. Tíbia é medial, enquanto que a fíbula é lateral. Repetindo, a tíbia é medial e a fíbula ela é lateral. No final, tíbia e fíbula também são caracterizados como ossos longos. E no final de tíbia e fíbula, nós temos aí 2 maléolos. E daí resultado, o maléolo medial é o maléolo da tíbia, tá certo? O maléolo tibial, mas é chamado de maléolo medial. E nós temos aí o maléolo fibular, que é o maléolo lateral, tá certo? Que compõe ali próximo à região do tornozelo, que por sua vez temos aí mais uma transição, mais uma articulação, que é a articulação do tornozelo. Tornozelo não é um osso, tornozelo é uma região articular, que vai envolver tíbia, fíbula e também o talos, que é o primeiro osso ali caracterizado em relação à região do tarso. Então, na mão eu tenho o carpo e no pé eu tenho o tarso. Os ossos do tarso, diferente das mãos, são diferentes, não só com relação à sua forma, mas também em relação à sua quantidade. Temos aí em relação à região do tarso 7 ossos. São eles o talos, calcâneo, navicular e o cuboide, cuneiforme médio, intermédio e lateral. Repetindo, os ossos do tarso, talos, calcâneo, navicular, cuboide, cuneiforme médio, intermédio e lateral, formando aí toda a região do tarso, que partindo para os metatarsos, nós temos primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto metatarso, tá certo? Lembrando, pessoal, que o primeiro pododátilo, basicamente o primeiro dedo do pé, é basicamente o que chamamos de dedão, mas é basicamente aí a região do hálux, que é o nome dado ao primeiro pododátilo em relação aos pés. Na região do hálux, o primeiro pododátilo, ele possui aí as características anatômicas semelhantes ao primeiro quirodátilo em relação às mãos, onde vai possuir apenas a região de falange proximal e falange distal. Não há falange média. Mas um pouco mais abaixo, tá certo? Próximo ali à região do primeiro metatarso, nós temos aí mais 2 ossículos sesamoides, que é facilmente identificados quando realizamos uma incidência apiaxial do primeiro pododátilo, ou também apiaxial do hálux, onde a gente consegue identificar basicamente aí esses 2 ossículos, que também são ossos sesamoides, tá certo? Ou até mesmo no AP oblíquo de pé, nós conseguimos enxergar. Do segundo ao quinto pododátilo, nós temos falange proximal, falange média e falange distal. Então perceba que o dedo midinho, que não deve ser chamado assim diante da anatomia, tá certo? É o quinto pododátilo e ele vai possuir falange proximal, falange média e falange distal, tá bom?
Bom, pessoal, e aí? O que vocês acharam? Anotaram tudo? Eu espero que sim. Inclusive, aos bisus que eu dei para vocês durante o vídeo. Eu espero que esse vídeo possa lhe ajudar ainda mais a você entender totalmente em relação à anatomia, não só dos membros superiores, como eu falei em um vídeo anteriormente, mas também em relação aos membros inferiores. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu tenho certeza que eu, ou a equipe do Radiologando, vai te responder, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida também sobre o Seja Membro do Radiologando e saber exatamente quais são esses conteúdos exclusivos que vocês podem receber, deixa nos comentários também, ou então chama a gente no Instagram para a gente poder te explicar ainda mais, tá certo? Lembrando, pessoal, que os conteúdos do Seja Membro incluem PDF com questões, PDFs com conteúdos para vocês estudarem, para concurso público, simulado para concurso público, vídeo de questões comentadas, vídeo de conteúdos exclusivos, vídeos de posicionamentos exclusivos. Então eu tenho certeza que você não vai querer ficar de fora dessa e não vai querer ir perder esses conteúdos exclusivos, que eu tenho certeza que vai te ajudar ainda mais, não só durante o curso, mas para você aí que está querendo revisar alguns conteúdos, estudar para concurso público, enfim, é muito conteúdo bom. E o mais interessante, isso tudo semanalmente. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para poder ajudar o canal a crescer cada vez mais, tá certo? Lembrando também que vocês podem me seguir nas redes sociais, tanto no @radiologando como no @igorgilprof, onde lá você vai poder acompanhar todos os conteúdos que são postados. Então encontro com vocês no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até mais, pessoal. Valeu!